Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à revisão de hoje sobre monitorização hemodinâmica. Essa é uma aula inicial, mas eu tenho certeza que vai te ajudar a entender esse tema tão complexo. Então, antes de começar, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no nosso canal. Eu quero fazer uma introdução inicial, falar também para vocês sobre as indicações da monitorização hemodinâmica, alertá-los sobre alguns princípios fisiológicos e em seguida eu vou explicar quais as formas da gente analisar os três principais alvos da monitorização hemodinâmica, que são o status de volume, a responsividade a fluidos, o débito cardíaco e, por fim, a perfusão tecidual. Vamos começar falando um pouco, uma introdução inicial ao tema. Durante muito tempo e em alguns lugares ainda hoje, são utilizados os catéteres de artéria pulmonar e os catéteres venosos centrais, O famoso catéter venoso central e o famoso Swan-Ganz. Esses catéteres por muito tempo foram utilizados, porém, eles têm diversas imprecisões e desvantagens, por isso cada vez mais surgem novos monitores hemodinâmicos a fim de diminuir as complicações e principalmente a invasividade desse dispositivo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é qual é a indicação de fazer essa monitorização hemodinâmica. Para que eu quero fazer isso? E aqui o mais importante de vocês estarem lembrando de três grandes coisas, A primeira coisa, você quer avaliar o status volêmico do seu paciente, bem como a resposta aos fluidos. O segundo, avaliar o débito cardíaco e o terceiro, avaliar a perfusão tecidual do seu paciente. Logo, ela vai ser adequada na sala de emergência, na unidade de terapia intensiva e também no centro cirúrgico. Com relação aos princípios fisiológicos da monitorização hemodinâmica, eu quero que vocês lembrem do conceito da macrohemodinâmica e da microhemodinâmica. Você pode ter um paciente em choque compensado, onde os parâmetros macrohemodinâmicos estão ótimos, mas a microhemodinâmica já está com bastante sofrimento. Os parâmetros macrohemodinâmicos, eles envolvem aqueles da avaliação do fluxo e da pressão no coração, na veia cava, da artéria pulmonar e aorta. A maioria dos monitores fazem avaliação dos parâmetros macrohemodinâmicos. Já os parâmetros microhemodinâmicos, eles envolvem avaliação no nível capilar e tecidual. Existem ferramentas que conseguem acompanhar as alterações da oxigenação tecidual e do fluxo sanguíneo microvascular. Um outro conceito muito importante aqui da gente estar revisando é o equilíbrio da oferta de oxigênio e do consumo de oxigênio. Temos que lembrar que somos seres aeróbios, que utilizamos a glicose primeiro para produzir 2 ATPs, formando o ácido pirúvico, e depois, quando chega o oxigênio, a gente consegue produzir 36 ATPs pelo ciclo de Krebs. E esses ATPs, eles são essenciais para garantir a homeostase. Por isso, a gente deve monitorizar a hemodinâmica de todos os nossos pacientes. E se eu tenho um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio, vai ocorrer a ativação da via anaeróbia, produzindo então muito ácido lático, pouca quantidade de ATP, gerando hipóxia tecidual. Agora vamos analisar as formas, os três principais alvos da monitorização hemodinâmica e a gente vai começar a falar um pouco sobre o status de volume ou a responsividade a fluido. Quando eu estou falando de monitorizar a responsividade a fluido, eu estou falando em medidas como o delta-pp, o VVS, o PVI, a elevação passiva dos membros inferiores, avaliar a veia cava. Eu posso auxiliar também essa avaliação com o POCUS, fazendo ultrassom pulmonar, ultrassom cardíaco. Eu vou explicar agora um pouquinho como funciona o delta-pp e o VVS. Aqui eu preciso que vocês entendam o conceito da interação coração-pulmão. Quem ainda tem dificuldade com esse conceito, clica aqui no link e assiste a aula sobre esse tema antes de continuar. A gente tem que lembrar que existe uma oscilação da hemodinâmica com a respiração. Durante a inspiração de um paciente em ventilação mecânica, a gente tem que lembrar que a gente tem um aumento ali das pressões intratorácicas
e, consequentemente, no lado direito do coração, a gente vai ter também um aumento da pressão do átrio direito, e isso vai fazer com que ocorra uma diminuição do retorno venoso do lado direito, no paciente ventilado mecanicamente. Essa diminuição do retorno venoso, né, também depois de 2, 3 batimentos, vai levar a uma diminuição do retorno venoso também do VE, né, tanto do VD quanto do VE. E os pacientes que são dependentes da pré-carga, você observa as alterações cíclicas no volume sistólico e na pressão arterial, e a magnitude dessas alterações é proporcional à responsividade a volume. Então, é legal a gente lembrar aqui daquela curva de Frank-Starling também, né? E a gente lembrar que tem uma parte íngreme e uma parte de platô. A variação da pressão de pulso é um indicador da posição do paciente na curva de Frank-Starling. Pacientes que estão aqui na parte plana da curva são insensíveis a mudanças na pré-carga e terão baixa variação na pressão de pulso, indicando falta de responsividade aos fluidos. O cálculo do ΔPP, ele vai envolver a pressão sistólica e a pressão diastólica, né? E os valores para ΔPP que correspondem a um paciente responsivo a volume são aqueles maiores ou iguais a 13%. A interpretação do VVS é muito parecida, mas aqui eu faço a integral da curva da PAI, calculo a área sobre a curva desta pressão e vou ter o volume sistólico. Para o cálculo do VVS, eu uso o volume sistólico na inspiração e o volume sistólico na expiração. E aqui, o paciente responsivo a volume é aquele que tem um VVS maior ou igual a 10%. O PVI, ele usa os mesmos princípios fisiológicos, mas avalia a forma de onda pleximográfica do oxímetro de pulso. Agora vamos falar um pouco sobre o débito cardíaco, né? Muitas vezes a gente monitoriza o paciente, faz uma monitorização hemodinâmica focando em saber os valores do débito cardíaco. O objetivo aqui vai ser eu listar para vocês como eu posso fazer esse cálculo e não falar sobre os monitores em si. Então, vamos aqui. A gente pode medir o débito cardíaco pela análise da forma de onda de pulso arterial, pelo dispositivo à base de diluição de lítio, dispositivo baseado em termodiluição, dispositivo baseado em forma de onda arterial, bioimpedância elétrica torácica ou biorreatância ecocardiográfica. Vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Para a medida do débito cardíaco, a gente pode utilizar alguns monitores mais invasivos, outros menos invasivos, mas todos, né, vão usar alguma dessas técnicas de aferição do débito cardíaco. Com relação à perfusão tecidual, os monitores têm o objetivo de medir os índices de choque no nível do tecido, através da medição ali da saturação tecidual de oxigênio, da aferição do fluxo sanguíneo também, microcirculatório. A gente tem medidas, né, de perfusão capilar, né, o preenchimento capilar e do lactato. Eu quero aproveitar essa parte de perfusão tecidual para lembrar para vocês quais são os marcadores da microperfusão, né? E são 3 principais: o lactato, a saturação venosa mista de oxigênio e o gap de CO2. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula inicial de monitorização hemodinâmica. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários.